Então, nós convidamos ele, que é cirurgião plástico, o Dr. Tiago Simão. Bem-vindo. Tudo bem? E você? Muito bom tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Que eu sei também que é um dos poucos nomes no Brasil que realiza esse procedimento, pelo que eu pesquisei e até recebi aí de material das meninas. É algo feito nos Estados Unidos já há um tempo, mas que aqui no Brasil não, né, são poucas pessoas que realizam da forma que você vai contar pra gente. Essa técnica é relativamente nova aqui no Brasil, mas ela foi desenvolvida há 15 anos atrás por um cirurgião colombiano. Tá. Eu estive na Colômbia fazendo minha formação lá e agora eu estou trazendo essa técnica para o Brasil, que é uma técnica inovadora. Olha só que interessante. Então, assim, quando a gente fala em HD, né, do High Definition e tal, é que é a possibilidade, então, de ter uma lipoaspiração... Com maior definição. Com definição. Exatamente. O HD é uma sigla em inglês que quer dizer High Definition, ou alta definição, e que é usada com vários sinônimos também, como 3D, 4D, 4K, mas todos são sinônimos dessa técnica, que é uma técnica que procura trazer uma maior definição ao paciente. Diferente das lipos convencionais, essa é uma técnica que a gente consegue definir grupamentos musculares, a gente lipa em áreas específicas para poder deixar mais marcado tanto o abdômen quanto as costas, a gente consegue marcar várias áreas do corpo com essa técnica. Olha, que legal. Vamos colocar o Ilustra que a gente tem, você vai explicando. Então, a gente tem um Ilustra bem legal, já a gente mostra aqui o que você trouxe. Vamos lá, doutor, pode ir seguindo aí com as suas explicações. Essa aí demonstra a marcação, né, da parede abdominal, a gente define ali os músculos reto-abdominais, como está marcado os gominhos, né? E também definimos a região dos peitorais, do bíceps, do deltoide, que é a região do ombro. Na região das costas também conseguimos uma boa definição, principalmente ali acima dos glúteos, ao redor dos ombros. Tá. E essa técnica, ela procura definir justamente essas áreas. Então, nós lipamos na transição entre os músculos para que faça uma depressão naquele local e possa definir, a musculatura fica mais aparente. Então, o paciente parece mais atlético, com um resultado mais bonito. Agora, vamos falar um pouco então da diferença na lipo convencional, que a gente já falou tantas vezes, que eu acho que está no ranking aí, né, do topo. É a cirurgia mais realizada no mundo, né, a lipoaspiração. Né? Então, a diferença é que na lipo, onde é aspirado, então, também não vai em pontos específicos? As 5 principais diferenças dessa técnica é que é uma técnica menos agressiva, porque nós emulsificamos a gordura antes de fazer a aspiração. Tá. É uma técnica que sangra menos, tem menos trauma de vasos, a pele retrai mais, por isso a gente consegue uma definição melhor. E é uma técnica um pouco mais complexa, que tem um refinamento maior. Então essa é a principal diferença em relação à lipoaspiração convencional. Então nessa técnica, eu vou demonstrar aqui para você. Nós definimos os grupos musculares. Então na região abdominal, o principal músculo que a gente tem é o músculo reto abdominal, que ele fica nessa região. Tá. Dos dois lados. Então nós procuramos definir principalmente a região mediana, que é a linha alba, e essas linhas que são chamadas de semilunares. Então o paciente consegue uma definição melhor do músculo reto abdominal. Além disso, na parede abdominal, a gente pode demarcar aqui os arcos costais e a crista ilíaca, que são 2 referências ósseas que a gente tem na parede abdominal. E aqui a gente tem um músculo que se chama oblíquo externo, que é um músculo da porção lateral do abdômen. Então, nós definimos, aqui existe uma depressão que nós intensificamos isso com a lipo, então a gente aprofunda essa área e essa linha, ressaltando mais esse músculo. E aqui na porção inferior, onde é o tendão, onde se insere essa musculatura, aqui não tem músculo, então nós também fazemos uma depressão dessa área para que esse músculo fique mais evidente. Então, através dessa técnica, diferente da técnica convencional, nós ressaltamos a musculatura do reto abdominal e do oblíquo externo, por exemplo, na região abdominal. Então, fica um abdômen muito mais definido, os pacientes ficam com um aspecto mais atlético. E nos homens, a gente pode também fazer os famosos gominhos, né? Nas mulheres, nós não gostamos de definir tanto essa região. Mas nos homens, a gente consegue fazer também os gominhos para fazer aquele six-pack, né? Que eles adoram falar. Vocês viram isso, meninos? Do abdômen. Olha, os meninos vão ficar com os gominhos aparentes agora. Mas vamos lá, deixa eu te fazer algumas perguntas importantes, até para a gente entender. É um procedimento para todo mundo? Não, infelizmente não.
Essa é uma técnica muito específica que tem que ter uma indicação específica também. Então, pacientes com muita gordura visceral, que é a gordura intraabdominal, gordura interna dentro do abdômen, eles não são candidatos ideais para essa cirurgia. Por quê? Porque a gordura interna, ela abaula o abdômen. Então, se você tentar fazer uma marcação, vai continuar o abdômen abaulado e a paciente não vai ter o resultado que gostaria. Também pacientes com muita flacidez de pele na região abdominal. Para a gente poder fazer essas depressões, essa aderência, a pele tem que ser uma pele firme, esticadinha. Se a pele tem muita flacidez, é muito frouxa, não acaba aderindo como a gente gostaria e o resultado também não fica bom. Algumas pacientes que têm indicação de fazer uma abdominoplastia, por exemplo, que tem muita flacidez abdominal, a gente pode associar a abdominoplastia com a lipoaspiração HD. Porém, nesses casos, devido à flacidez, a gente não consegue uma definição tão alta. Então, a gente chama de uma média definição, que é uma técnica que tem sido descrita como MD, ou seja, uma lipoaspiração de média definição. É uma definição mais suave, porém o resultado também fica muito bonito, porque ela também tem os músculos definidos. Agora, para aquela paciente ou para aquele paciente, né, que já tem um abdômen mais rígido, enfim, de treino, né, de atividade física, mas que ele não é aparente, como é que você tem ideia se de fato vai ter o resultado, se ele vai ficar aparente? Tem algum teste que é possível ser feito apalpando? Então, esses pacientes que têm um corpo mais atlético são os pacientes ideais. Então, na hora da consulta, nós palpamos a parede abdominal para ver o grau de flacidez da parede e se aquele paciente tem mesmo uma musculatura bem desenvolvida. Então, através da palpação, nós identificamos os músculos e aí marcamos a região dos músculos que nós queremos aspirar. Então, através da palpação, a gente consegue identificar isso. Interessantíssimo. E a quantidade de gordura que vai ser retirada, ela tem também um limite, assim como a lipo tradicional? Sim, a técnica é muito parecida, tem um limite para não aumentar o risco da cirurgia, porém nessa técnica a gente aspira um pouco mais até do que a lipoaspiração convencional. Então a extensão da cirurgia é um pouco maior, o edema é maior também, então a recuperação do pós-operatório do paciente é um pouco mais prolongada nesse tipo de técnica. Então de qualquer forma, a gente pode até comentar aqui como é que se segue, né, a partir do dia que volta. Eu já vi que tem aqui algumas coisas que precisam ser respeitadas para que a gente chegue no resultado. Vamos antes só comentar, você trouxe aqui algumas... Eu trouxe alguns materiais que nós usamos nessa cirurgia. O material é semelhante de uma lipoaspiração convencional, que são as cânulas. E no caso da lipoaspiração HD, nós usamos também uma tecnologia para poder facilitar a quebra da gordura, a emulsificação da gordura. Então eu uso um vibrolipoaspirador, que é um aparelho que ele faz uma vibração da ponta da cânula. Então é esse aparelho aqui, ele faz uma vibração da cânula para que a gente consiga quebrar a gordura com maior facilidade. Então isso diminui a agressividade da cirurgia e diminui o risco de lesão de vaso e um maior sangramento. Então a cirurgia sangra menos e o trauma cirúrgico é menor. Então vamos falar de pré-operatório e pós-operatório e até assim, a cirurgia plástica como é uma coisa que eu acho que merece uma atenção muito especial mesmo. A pessoa tem que ter muita certeza daquilo que ela quer, ela tem que ter muita confiança no médico, ela tem, né, tem que estar muito certo daquilo, porque tem o tempo que vai se adaptar para o resultado chegar e que muitas vezes a mudança é uma mudança grande que muda mesmo a vida, né? Então, acho que a gente tem que pensar nesses pontos antes de tomar qualquer decisão. E pensando num pré-operatório, que é o mesmo da lipoaspiração? Não, esse pré-operatório é muito importante nessa técnica, porque primeiro a gente precisa fazer uma avaliação corporal da paciente e ver a estrutura dela, se ela tem indicação ou não de fazer essa técnica, como eu expliquei para você. A segunda coisa é avaliar a expectativa da paciente. Muitas vezes a paciente quer um abdômen super marcado, com gominhos, e talvez no caso dela não seja possível uma alta definição, talvez uma média definição. E a terceira coisa é você avaliar a disponibilidade da paciente em seguir o pós-operatório, porque esse pós-operatório é um pouco mais complexo, é um pós-operatório longo, demorado, e se a paciente não tem disponibilidade de parar as suas atividades, o seu trabalho, para poder se dedicar ao pós-operatório, é melhor que ela nem faça a cirurgia, porque o pós-operatório vai ser determinante no resultado.
que tem que fazer então, doutor? Qual é a disciplina, né? Bom, o pós-operatório nós dividimos principalmente em 3 etapas. Nós temos o pós-operatório imediato, que é nas primeiras 24 horas, enquanto a paciente ainda está internada no hospital. Então, nós fazemos medicações intravenosas dentro da veia. Então, a paciente sente muito pouca dor no pós-operatório imediato. O pós-operatório chamado mediato, que seria das primeiras 24 horas até um mês de pós-operatório, é o período mais importante. É no período que ela vai estar tomando analgésicos via oral também, antibióticos, anti-inflamatórios, e ela vai precisar fazer as drenagens linfáticas, que são importantíssimas. Nós temos uma equipe especializada para fazer isso, que tem muita experiência com lipoaspiração HD. Além disso, ela precisa usar as cintas. Eu trouxe aqui um modelo para vocês verem, que é uma cinta compressiva, que ela faz uma compressão dos tecidos para diminuir o inchaço, diminuir a expansão do edema. Então, a paciente consegue controlar o edema junto com a cinta e as drenagens. Além disso, nessa técnica, nós usamos uma placa que ajuda a distribuir a compressão da cinta para que o líquido consiga ser absorvido de uma forma uniforme. E também impede que formem-se dobras ou marcas devido ao uso da cinta. Era o que eu ia te perguntar, e a questão da fibrose. Como são locais até mais específicos e com mais detalhes, a gente tem um aumento da chance de uma fibrose. A fibrose, ela está relacionada à quantidade de gordura que você aspira e se essa aspiração é muito superficial, próximo à pele. Então, quanto mais próximo à superfície da pele, maior a reação inflamatória que ocorre e a formação de colágeno. Então, esse colágeno é que forma a fibrose. Nessa técnica, como eu falei, nós definimos áreas específicas. Então, nós aprofundamos nessas áreas, lipamos um pouco mais superficial, porque nós queremos induzir uma depressão. Então, nós chamamos que é uma fibrose guiada. A gente faz uma fibrose bem suave em áreas específicas onde a gente quer que realmente ocorra uma depressão. Para dar uma grudada, né? Por isso que é importante essa técnica ser realizada com um cirurgião especializado nisso. Porque se você fizer essa depressão em áreas que não são agradáveis, o resultado não vai ficar legal. Ou se o cirurgião acabar aspirando demais, pode formar uma fibrose bem firme e isso prejudicar o resultado. Perfeito. Vamos colocar a perguntinha do público, já já a gente volta para mostrar mais aqui da mesa quem escreveu pra gente, olha lá. Ju, obrigada, um beijo. Essa técnica pode ser feita nos braços? E por que é tão difícil eliminar a gordura nos braços, mesmo com os tratamentos estéticos? Então, ela pode ser sim usada, ela pode ser sim utilizada nos braços para maior definição da musculatura do deltoide, do bíceps. Porém, nos braços, muitas vezes a paciente tem flacidez de pele. Então, isso que as pacientes falam que é difícil de perder gordura no braço é devido ao excesso de pele, a flacidez. E essa técnica, ela não corrige flacidez. Então, o paciente que tem flacidez no braço pode precisar de uma ressecção de pele. Então, aí seria uma outra cirurgia. Agora, se o paciente não tem flacidez, só excesso de gordura, a gente sim consegue definir com a lipoaspiração HD. E, doutor, agora me veio uma curiosidade que, como a gente está também... Enfim, você está colocando que não é para todo mundo, a questão da porcentagem de gordura, o peso ideal, como é que funciona? Porque às vezes é uma paciente que pode ter mais gordura distribuída em outras áreas, mas que na barriga tem menos, mas quando ela faz ali a porcentagem de gordura, é uma porcentagem mais alta, né? Isso também conta? Nós seguimos uma regra do Conselho Regional de Medicina que é de 7% do peso corporal da paciente. Mas isso varia muito dependendo da estrutura corporal, se é mais gordura, se é mais massa magra. Então, na hora da cirurgia, nós avaliamos a quantidade de gordura e as áreas que a paciente quer priorizar. Muitas vezes a paciente pede para limpar todo o corpo, mas se ela tem muito excesso de gordura, a gente não consegue fazer isso tudo em uma única cirurgia. Então, nós priorizamos a área do abdômen, das costas, e se ainda houver possibilidade, a gente pode limpar outras áreas também. Mas o tempo cirúrgico é o principal determinante do risco. Então, se a cirurgia é muito longa, é melhor a gente reduzir a cirurgia, aspirar menos, priorizar as áreas mais importantes do que fazer uma cirurgia muito longa que pode aumentar o risco para o paciente. E a questão até do resultado, quanto tempo para ela olhar no espelho e falar, puxa, oi, então, o resultado, chegamos no ele momento. Começa a aparecer com 6 a 8 semanas. Porém, o resultado final
demora às vezes 4 a 6 meses. Então, o interessante dessa técnica é que mesmo após meses da cirurgia, a paciente segue perdendo medidas, segue emagrecendo e ela vai vendo o resultado evoluir mês a mês. Então, assim, depois de 4, 6 meses, ela já regrediu bastante o edema e aí já consegue ver um resultado quase que final já. E se engordar um pouquinho, doutor? Como é que fica nesse caso? Porque na lipo, a gente costuma dizer que a pessoa às vezes engorda, foram retiradas células de gordura, mas as que ficaram incham, né? Enfim, e pode voltar a gordura, mas que muitas vezes até no local da lipo ele demora até mais para voltar. Mas e no caso de uma HD que está tudo desenhado, né? Se engorda... A paciente pode voltar a engordar depois da lipoaspiração e alguns cirurgiões que não têm muita experiência com essa técnica falam que se a paciente engordar vai ficar um resultado feio depois. Mas isso não é verdade. O que acontece é que a paciente vai perder a definição que ela tinha. Então, se o abdômen estava bem definido, conforme ela vai engordando, vai perdendo a marcação e aí a definição fica prejudicada. Mas pode treinar depois do tempo determinado. Sim, normalmente, isso, né? É importantíssimo. A paciente precisa colaborar no pós-operatório para poder aprimorar esse resultado. Então, depois que ela é liberada para fazer atividade física, em torno de 1 a 2 meses, é importante que ela fortaleça essa musculatura, que agora os músculos que estão mais evidentes, fortalecidos, eles vão ainda aprimorar o resultado. Muito bom. Tem mais perguntinha do público que escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Eliana, um beijo. Quantos dias, então, a pessoa permanece afastada do trabalho? Bom, geralmente eu peço 15 dias de afastamento, tá? Mas dependendo da evolução da paciente, a gente consegue até liberar antes, com uns 10 dias. Mas esses primeiros 15 dias é o período principal que a paciente precisa fazer as drenagens, para poder desinchar mais rápido. Então, pelo menos 15 dias seria importante. 15 dias afastada. Pra gente encerrar, doutor, uma coisa que também me veio à cabeça agora, já que a gente está falando da questão de uma definição maior, a diástase. Sim. Quem tem diástase, que é aquele afastamento muscular, é possível corrigir numa mesma cirurgia? A diástase ela é corrigida através da cirurgia de abdominoplastia. E que nós fazemos um corte na porção inferior do abdômen, descolamos todo o abdômen e aí fechamos os músculos. Porém, para a paciente fazer essa cirurgia, ela tem que ter uma sobra de pele para a gente poder remover na abdominoplastia. Às vezes a paciente tem só a diástase, mas não tem sobra de pele. Então, às vezes, a abdominoplastia não é indicada. Não é indicada. Então, tudo, claro, é individual. Tem que seguir alguma dieta? Você recomenda alguma dieta aí para os pacientes? Sim, é importante, tanto no pré-operatório como no pós-operatório, a paciente seguir uma dieta, uma orientação alimentar. Nós temos uma nutricionista que orienta as pacientes nisso, porque a paciente pode voltar a ganhar peso e se ganhar peso, o resultado vai ser prejudicado. Tá aí, gente. Muito bem apresentado. Muito obrigada, doutor. Obrigado, parabéns aí pelas explicações. Convite. Acho que ficou bem claro. Tá aí, é legal saber que existe da possibilidade de conversar principalmente sobre a expectativa. Eu gostei que você comentou a respeito disso, porque expectativa é um negócio que paciente e médico tem que estar muito alinhados, né? Nós temos que ser bastante realistas com as pacientes para que ela tenha um real entendimento do possível resultado. Tá aí. Vou deixar então o contato do doutor. Hoje, ele, cirurgião plástico, doutor Tiago Simão. Quem quiser saber mais, o Instagram, @doutorabreviado. Tiago Simão, o Tiago não tem TH, é sem o H, então Tiago sem o H e o Simão sem acento com S, né? @doutorabreviado Tiago Simão, tudo junto. Quem quiser saber mais lá no Insta, tem um telefone de contato que é o 3476. Tá faltando um número. 319... agora eu já... agora faltou um número, não é? Porque ou é um 9 antes do 3, ou é um número depois do 9. Mas então vou deixar o Instagram, quem quiser acompanha por lá. Pelo vocês Instagram. Vão ter tudo direitinho. @doutorabreviado, Tiago Simão, tudo junto, já encontram todo o trabalho dele. Obrigada, viu? Obrigado, Carol. Muito legal poder conhecer a técnica aí de perto. Até a próxima.